queria começar a colocar para vocês algumas coisas daquilo que foi solicitado, né? Por que hoje nós estamos aqui reunidos? Primeiro, pela graça de Deus, né? Que tudo acontece pela permissão dele. Segundo, que essa reparação, ela é uma coisa construída. No fundo, a reparação, a Sagrada Face de Jesus, é para que a gente possa meditar na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa entender que a ressurreição, ela não é uma sequência da morte, ela é uma consequência da morte de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido por nós, a gente não teria a ressurreição. Guardem isso. A ressurreição não é consequência da morte. Ela não é sequência, ela é consequência de Jesus ter morrido por nós. Então, é um momento que a gente vai rever, né? Por que a face de Jesus fica toda machucada? Antes disso, né? Quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, que ele começa o caminho dele, que ele sabe que ele vai passar, ele chama os três apóstolos, que seriam os primeiros sacerdotes dele, Pedro, Tiago e João, e ele não manda eles pregar, nem batizar, nem curar. Ele não manda esses discípulos fazerem nada. O que ele manda eles fazerem? Não só rezar, mas fazer companhia para ele. Fiquem comigo por 1 hora. Eles precisavam de ficar com Jesus e eles não conseguiram ficar. Essa é a mesma dificuldade que hoje a gente continua fazendo. A grande dificuldade que temos de adorar Jesus vivo. Temos tempo para tudo e não temos tempo para adoração ao Santíssimo. Então isso é longe, né? Isso é uma queixa de Jesus, não é só conosco leigos, não. É a queixa que ele tem com os padres e com os bispos. Que muita coisa na igreja estaria diferente se tivesse adoração ali de joelho ao Santíssimo. Presença viva e real de Deus. E aí a caminhada, né? Porque aí Pedro passa lá para o Evangelho de Lucas, que a gente acabou de ouvir, né? Quando Pedro fala com Jesus antes: não, Senhor, aonde o Senhor for eu vou. Eu faço qualquer coisa. Ele falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E quando Pedro nega, é tão interessante que o Evangelho de Lucas, ele coloca uns detalhes tão interessantes, que quando Pedro, ele conta aqui, que Pedro vai se aquecer na fogueira. A criada viu Pedro sentado perto do fogo. É tão interessante isso. Isso é um detalhe para a gente pensar. Quando Pedro estava do lado de Jesus, caminhando com Jesus, ele estava do lado do fogo que aquece. Quando a gente está do lado de Jesus, a gente não sente frio, porque a gente tem o calor, né? É um fogo que nos queima sem nos destruir. Quando Pedro nega Jesus, que ele perde essa intimidade, que ele deixa e se afasta de Jesus, o Pedro vai para os foguinhos da terra, né? Do mundo, que nunca aquecem, que nunca te dão nada. Então presta atenção, porque muitas vezes, né, Pedro negou, né, a forma como ele faz com o Senhor, né? Ele faz diante do rosto de Jesus. Vocês imaginam que nesse momento o rosto de Jesus já tinha um olho fechado, ele já estava ensanguentado, ele já estava com barba arrancada, nariz quebrado, ele já estava muito, muito machucado por causa dos nossos pecados, né? Jesus fala isso, né? Que ele e Maria Santíssima conhece os horrores e as feiuras do pecado, que foi exatamente o que estava no rosto dele, que são os nossos pecados, né? Então Pedro negou, e às vezes a gente nega, né? Muitas vezes a gente fala, não, principalmente quando a gente está numa roda, né, e o assunto é religião, muitas vezes a gente, para não ficar sentindo, né, o que eles vão pensar a meu respeito, né? Vou parecer que eu sou uma boba,
né, falar que acredita em Jesus na época dessa. A gente prefere dizer, não, tem uma espiritualidade, eu creio numa energia coisa nenhuma. É Jesus, o Filho de Deus. Tem força de pensamento positivo, não tem um Deus que me ama e que cuida. A gente tem que começar a ter coragem, porque logo depois que ele nega, os guardas pegam Jesus a seguir aqui no Evangelho, cobre o rosto dele, então a face de Jesus é coberta, e eles começam a brincar com Jesus, a zombar, eles batem nele e falam com ele, adivinha, quem foi? Qual é a missão minha hoje, qual é a missão sua hoje? Tirar esse pano que cobriu o rosto de Jesus e revelar Jesus ao mundo. Compreendem? Essa hoje é a nossa grande missão, é mostrar que Jesus é vivo, que nós não cremos numa ideia, nós cremos numa pessoa, que tem nome e sobrenome. Então, revelar, hoje nós temos que desvelar o rosto de Jesus, né? Hoje nós vamos reparar, hoje nós vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, né?